Hoje eu quero partilhar com vocês uma experiência clínica que tive, obviamente, alterando algumas coisas para preservar, em todos os sentidos, a integridade do cliente. Mas essa experiência me fez refletir muito a respeito do sentido da vida, o sentido da maternidade, da paternidade. O que nós estamos fazendo aqui? Então, a pessoa tem lá os seus 36 anos, já faz alguns anos que isso aconteceu, com uma história de vida absolutamente funcional, brilhante. Ela performou muito bem desde a infância. Ela fez essas escolas bilíngues, né, que hoje é na faixa de 10, 12 mil reais a mensalidade. Então, um núcleo de relacionamento, network fantástico. O pai era um alto executivo, presidente de uma multinacional. A mãe, já naquela época, uma advogada bem-sucedida num desses mega escritórios. Ela já tinha cargo de sócia. Era raro isso. Hoje é menos raro, porém a gente continua vendo que a maioria que estão lá, apesar de se dizerem absolutamente femininas, feministas, são machistas lá no fundo, porque elas funcionam exclusivamente pelo logos, elas perderam a representação do eros. Aliás, isso é uma realidade do mercado. O mercado não tem nada de eros, o mercado é só logos, e logos é coisa, é racionalidade, é matéria, é objetividade, tem que ter clareza, o que eu ganho, o que eu perco, e concretude, objeto, coisa. Nós vivemos uma sociedade coisificada, as pessoas estão se coisificando, as relações são coisificadas. Mesmo o indivíduo lendo filosofia, dizendo que pratica yoga, que faz meditação transcendental, que tem um coaching espiritual, que frequenta a igreja X, isso são coisas. Não passam de répteis coisas, vivendo exclusivamente por efêmeros momentos de prazer, muito apego à matéria, dinheiro, riqueza, fama, segurança, território, propriedade e mais nada a não ser poder. Eros, o feminino, Gaia, a grande mãe, a natureza, não está presente. Ânima, alma, nem sabem o que é de verdade. Podem até ter um discurso bonito. Eles até podem ler um Bauman falando do amor líquido, podem ler um Lipovetsky falando da era do vazio, Debord, da sociedade do espetáculo, agora esse novo, Byung-Chul Han falando do enxame, sociedade do cansaço e outras coisas mais. Mas, na verdade, tudo fake, tudo grande persona, a grande maioria. Deprimido, consome muito álcool, droga, monte de remédio para dormir, remédio para acordar, uma vida de intolerância, de impaciência, remédio porque tem refluxo, né? Porque a vida está difícil. Para coisa. Nós estamos numa sociedade reptiliana e coisificada. Perderam a noção da causa. A causa é o eros. A causa é Gaia, a causa é a alma, a causa é o sentido, o significado, é o mundo interior, é a relação. Então, voltando lá para o caso, coitada dessa moça, se forma médica na USP, faz especialização, óbvio, papai executivo presidente, mamãe executiva, muito dona, né, sócia de um grande advogado de direito, e sempre no litígio, no ganho, no perder, ganhar, competir e assim por diante, orientaram essa única filha, obviamente, a ir para uma área que dá muito retorno, tem que ter de volta o capital investido. Imagina,
Foram muito dinheiro investido, né, nesses processos todos de escola bilíngue, de faculdade de primeira ponta e tudo mais. Vamos fazer uma área de estética que dá dinheiro. Então ela vai lá se especializar em dermato, estética, não sei o quê, cosmética. É o que dá dinheiro. Né? Vai falar de médico de família, vai falar em programa Mais Médico e ganhar 12 mil por mês. Imagina, nenhum deles querem. Né? Porque virou um grande negócio. Né? Ninguém vai para uma faculdade dessa hoje pela vocação, vai pelo mercado. É assim que funciona. Agora eu ouvi dizer que a faculdade de psicologia é a segunda mais concorrida depois de medicina. Óbvio, o mercado. Está todo mundo vendo que as crises emocionais e psicológicas estão agravando. Agora, que psicólogo vai se formar? Aquele que vai trabalhar com a psique, com a alma, com o mundo interno? Ou aquele que vai continuar mantendo o indivíduo coisificado na condição de um réptil para performar? Tendo lá um discurso legal, onde ele pode falar do Schopenhauer, do Nietzsche, do Teilhard de Chardin. Você é que conhece essas coisas que eu estou falando. Visitar museu, mas está vivendo? Tem alma? Essa moça, então, agora vai para os Estados Unidos, se especializa, monta um mega consultório perto lá dos Faria Limers, tudo estudado, né? Tudo planejado, equipamentos de ponta, de primeira, tal. E aí vem uma história, né? Vários relacionamentos fracassados, é muito difícil, é complicado, mas agora eu estou com 30 e poucos anos, já está na hora de ter filho, estão me cobrando. Quem que está cobrando? Né? E aí, não sei se eu congelo o óvulo, não sei o que, e no meio disso tudo, primeira crise de pânico. Opa, Pan visitou. Poxa, aquele indivíduo que fala, você tem que descobrir por que você está transitando nessa terra desconhecida. Quem é você? O que é você? Para que você está aqui? Qual é o propósito? Qual é o sentido dessa vida? E esse pânico cada vez mais limitante, todo mundo apavorado. Qual é a lógica? Ela tem tudo, não falta nada. Olha os diplomas, olha o dinheiro, olha que pai, que mãe. Vem a moça aqui. E aí ela começa a história de vida. Diz que sempre se sentiu incomodada porque o papai e a mamãe criticavam e às vezes faziam bullying, riam, porque ela tinha um sotaque mais nordestino. Mas na verdade esse sotaque, sabe de quem era? Era da babá. Porque ela foi criada pela babá. A mãe não podia parar, ela tinha que trabalhar no escritório, imagina, uma das primeiras mulheres naquele mega escritório. Não pode. O pai, nossa, viagem e tal. Uma bela babá, com sotaque. É o vínculo amoroso dela. Nos sonhos dela, quando ela se sente angustiada, que aparece? A babá. E onde que está a babá? Sei lá. Já foi, virou coisa. Porque ela, na verdade, era uma coisa do pai e da mãe. Ah, mas o pai e a mãe foram para Disney com ela, foram tudo coisa. Né? Deram brinquedos para ela. Mas o pai e a mãe contavam da história da vida deles? Brincavam ludicamente? Se entregavam de alma? Partilhavam as expectativas, os medos, os sonhos? A humanidade com ela? Acho que não. Nunca rolou. O que tinha era performance, entrega. E ela começou com essa ansiedade muito nova. Ela sempre foi a top 4, top 5 das escolas dela, né? Naquelas escolas super competitivas, que tem ranking de aluno e tudo mais. E ela, numa prova, ficava ansiosa. Por quê? Tinha que performar. Mas, minha filha, você ia tão bem, sabia tudo, estudava. Por que essa ansiedade? Porque eu tinha que ir bem. Mas por quê? Eu acho que eu não queria decepcionar meus pais. Não queria decepcionar. Olha que coisa, né? Eu queria chamar atenção, eu queria que eles me amassem, de verdade, e não me tratassem como coisa. Qual é a causa de um pai e de uma mãe ter um filho desse? É criar uma coisa, porque eles são coisas, eles criam coisas. Coisas bonitas, belas. Mas a minha pergunta, isso é vida? Isso, de fato, é a razão da gente estar aqui? Obviamente, eu estou falando de um segmento classe média altíssima.
mas reproduz o que está lá para baixo. E é por isso que essas pessoas são insensíveis. Elas não estão nem aí. Quando ouve-se um presidente de um país falar, né, que distribuição de renda, investir em saúde com qualidade, investir em educação de verdade, não esse fingimento que tem aqui. Educação que educa educador, que dá capacidade crítica, reflexiva, amor próprio, entusiasmo, alegria para o educador, para contagiar o seu educando, para que a gente construa em 20, 30 anos um país melhor e autônomo, né? Porque tem pessoas autocríticas voltadas para a alma, para causas e não para coisas. Isso que valeria a pena. Não se investe, nem se pensa. Se pensa em dar o mínimo, mas mesmo assim é melhor que nada. Mas quando se fala, então, em distribuir dinheiro para as pessoas carentes, em dar educação, da saúde, isso é um absurdo. Sobe os juros, cai a bolsa, não sei o quê. Por quê? Porque ninguém está pensando na causa. Está todo mundo pensando na coisa. Todo mundo tem lá, bonito, um discurso politicamente correto do meio ambiente, da ecologia, da sustentabilidade. Vai ver a vidinha da pessoa. Preocupada com o seu quinhão, em investir, em mudar de banco, porque aquele oferece um juros um pouco maior, garante não sei o quê, isso aqui é investimento. As pessoas perderam a noção do que é vida. O que eu tenho que deixar de legado para um filho? O que eu tenho que deixar de legado para um filho? Um outro caso, então, mais doido, né? O rapaz mais jovem, né? Também a mesma história, papai coisa coisificando o filho, mamãe coisificando o filho, classe média alta, pagando também escolas de excelente nível, entra lá numa poli da vida, sem vestibular, porque, né, foi muito investido, sempre ansioso, e carrega ansiedade desde os 9 anos. 9 anos? 9 anos. Mas por quê? O que aconteceu nesses 9 anos? Foi quando a minha avó morreu. Como assim? A minha avó, ela contava história para mim, ela desenhava comigo. Meu pai saía cedo, às vezes ficava 2, 3 dias fora, minha mãe também trabalhando, chegava às vezes à noite, cansada. Mas a minha avó, ela estava sempre junto. Ela passeava, ela foi a primeira pessoa que me levou num parque que eu estou falando, natureza, né? Ela brincava comigo, ela conversava, ela me ensinou a jogar dama, ela jogou ludo. Eu ficava nervoso quando eu perdia, mas eu aprendi a perder. Ela morreu. E depois que ela morreu, eu entrei numa escola integral e nunca mais. E essa ansiedade não para. E é sempre ela que eu penso, sempre ela que eu me lembro. Mas eu amo meus pais são perfeitos. Eles já não moram mais juntos, já estão separados. Aliás, eu acho que eles sempre estavam separados, eles só faziam muito bem o job family, porque a grande maioria dessas causas são perdidas, mas as coisas transformam todo o trabalho de família num grande job, num grande trabalho. Então, eles são funcionais. Cuidam bem, compram roupa bem, remédio bom, médico bom, todos os planos, natação, inglês, escola, livro, tudo direitinho. Para deixar as coisinhas tudo bem coisinha. Acho que é bacana a gente refletir isso. E é gozado, todos esses autores que eu citei aí, que já li, me mostra que não foi muito além do que Jung deixou de legado. Jung o tempo todo falava da neurose, o tempo todo ele dizia, não adianta essa persona bem performática, bem sucedida, ajustada, negando a alma, destruindo a alma. Quando ele cita Fausto, e o quanto que ele cita Fausto do Goethe, ele está dando essa alerta para nós. Um pouco antes do Jung, que eu usei no meu doutorado, quando eu fiz o livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, livro esse que eu mostro quanto que as religiões se venderam ao mercado, fiduciariamente falando, só vive em função do dinheiro.
A saúde também se vendeu ao mercado e ao dinheiro, e o sagrado e a saúde, tudo está ligado ao dinheiro, né? É o Blaise Pascal. Blaise Pascal é fantástico, e eu lembrei dele, por isso que eu estou falando aqui, porque a gente está se aproximando da Páscoa, né? E ele tem um texto lindo chamado sobre o divertimento. E olha, naquela época, 1700 e pouco, né? Ele diz: interessante, observando os humanos, os seres humanos, eu vejo que quanto mais atribulado, mais sem tempo, mais ocupado ele está, parece que mais feliz ele fica, mais realizado. Ele fala com prazer. Nossa, me desculpe, eu não tenho tempo. Você imagina, ontem eu cheguei em casa, era 11 horas. Amanhã eu vou levantar às 7. Eu tenho um monte de atividade, reunião, trabalho. É intensa a minha agenda. Nossa, como eu sou ocupado, como eu sou ocupada. Tem uma felicidade enorme. E ele faz uma pergunta sarcástica, dizendo: o que se poderia fazer de pior para esse cara se sentir melhor? Mas aí ele vem e reflete. Olha que bordoada, né? Mas quando a gente chega, de fato, na causa desta necessidade de ocupação, de negócio, né? De negar o ócio, de bis, ocupado, a gente vai descobrir que ele tem total razão. É porque ele não consegue chegar perto do nada que é o seu mundo interior, deste vazio, né? Desta falta de conexão com a verdadeira alma, mesmo ele podendo declamar poesias do Fernando Pessoa, da Cecília de Meirelles, mesmo ele podendo lá ver as exposições do Van Gogh, do Monet. Não tem alma. É assustador o movimento de negação de alma, a quantidade de pessoas que estão, como eu disse, coisificadas, é triste. E é por isso que é muito preocupante imaginarmos um mundo melhor desse jeito. Se a gente não reverter, não tentar mudar essa coisa de coaching do sucesso, né? De enriquecimento, de poder, de competição, e ir para dentro, profundo. Enfrentar o nada. Enfrentar a noite escura da alma para chegar no cerne do amor e deixar de viver como coisa, coisificando tudo e todos, sem saber de fato qual é a causa do teu existir. Espero que todos nós tenhamos uma Páscoa excelente e que essas minhas palavras sirvam de reflexão. Até uma próxima.